Oi, queridos, graça e paz, como vocês estão? Eu queria falar sobre um assunto chato, um assunto que a gente não gosta de ouvir, mas que é real e que acontece todo dia na nossa vida. É sobre os nossos erros, né? Os nossos erros, as nossas ações, que tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequência. E aquilo que é pra gente fazer, que a gente não faz, também tem consequências. E nós precisamos entender isso, admitir isso, às vezes engolir, que é o mais difícil, se perdoar e seguir a vida. Não é fácil. Não é fácil seguir a vida quando se perde algo que a gente queria muito por conta de um ato mal pensado, por conta de um erro que cometemos. Existem erros que destroem. Existem coisas que dá para se refazer, dá para se consertar, mas existem coisas que não dá para se consertar. Se você pegar uma taça de cristal, até mesmo de vidro, e quebrar, você pode tentar colar ela com a melhor cola, com o maior jeito, maior delicadeza. Acabou. Nunca mais vai ser igual. Perdeu, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque todos nós, todos os dias, nós erramos. E nós não damos conta do que nós temos em mãos. Das coisas que Deus nos dá, das oportunidades que nós temos todos os dias. E nós jogamos fora e a vida vai passando, ela não para. O cronômetro, ele não para você se arrepender. Seria tão bom se a gente pudesse voltar no tempo, em algum lugar no tempo, e apagar alguma coisa, desfalar alguma coisa que foi falada, sabe? Mas existem palavras que foram faladas que ferem mais do que qualquer tipo de pancada, qualquer tipo de violência. Existem palavras que destroem, que separam, que rompem e que não se tem o que fazer. Eu queria que você entendesse uma coisa. Deus perdoa. Deus nos perdoa. O pior pecador, o pior bandido, aquele que fez as piores coisas da terra, se ele se arrepender, ele pedir perdão, o Senhor perdoa no mesmo instante. Agora, apagar as consequências já é uma outra coisa. A pessoa, ela pode estar cumprindo pena, pode estar presa, pode ter cometido infrações terríveis, cometido coisas terríveis, está cumprindo pena. E se arrepender pelos seus erros, se derramar na presença de Deus e pedir perdão, no mesmo instante, o Senhor Jesus a perdoa e muda a vida dela. Faz dela uma pessoa sábia, uma pessoa forte, uma pessoa regenerada, transformada, mudada, dá novas oportunidades. Mas a pena, ela vai precisar pagar. Porque isso faz parte da justiça, isso não tem como mudar. É assim. E na nossa casa não é diferente. Os nossos erros pequenininhos, que nós achamos que são pequenininhos, as coisas que fazemos, que falamos, sabe? O abraço que não damos, o boa noite que não damos. Aquela noite que passou sem você pedir perdão, um de bunda pro outro. Essas coisas, por mais que você peça perdão, aquela noite não volta mais. Você perdeu aquela noite. Você pode ter outras noites
ter outras oportunidades, mas aquela oportunidade perdeu, passou. E é necessário a gente viver atento, por isso que Jesus fala para a gente viver sóbrio, atento, vigilante, para a gente saber o que está fazendo, sermos adultos, responsáveis pelos nossos atos. Porque tem muita coisa que se a gente fizer, vai trazer muito prejuízo. E não tem como voltar atrás. Vai chorar as pitangas depois, vai chorar muito, vai doer, vai sangrar, mas não tem o que fazer. Então pense antes de fazer. Pense antes de falar. Peça a Deus sabedoria. O Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos enviou para caminhar conosco. Ele está dentro de nós. Peça para Ele todo dia, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria. Me conceda a graça, Pai, de compreender a Tua vontade, de ser melhor. Arranca de mim a carnalidade. A Tua palavra diz, Pai, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, é falha, é pecaminosa. Então me ajuda, Senhor, a vencer os desejos da carne, a vencer, Senhor, essas coisas que o mundo oferece, que toda hora está oferecendo um prato mais gostoso que o outro. Que isso não venha fazer com que as minhas narinas sinta desejo de experimentar. Oh Deus, muda o meu coração. Isso é continuamente, é todo dia, é todo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Paulo, ele dizia, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Para ele, tanto fazia se ele continuasse vivendo ou se ele morresse naquele momento, porque a vida para ele aqui na terra era viver para Cristo. Ele não queria prazeres carnais, nada que fosse do mundo, nenhum prazer mundano. Ele queria viver na presença de Jesus, sentir Jesus na vida dele, estar cheio da presença do Espírito Santo. E o morrer era lucro, estar na presença de Deus para sempre. Não existe nada que se compare. Pense muito nisso, pense na palavra de Deus. Crie o hábito de orar, crie o hábito de ler a palavra de Deus. Não se distancie de Deus, porque nós perdemos muito. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós pecamos, nós caímos, porque nós somos vulneráveis. Sem Deus, nós somos trapos de imundície. A palavra de Deus diz isso. Sem Deus, nós não somos nada, somos vazios, não valemos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Ele é grande, Ele é santo, Ele é todo-poderoso, Ele pode nos fazer feliz, Ele pode mudar a nossa história. Sabe, Isaías 60, no versículo 22, a Bíblia diz assim: quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Às vezes você já esperou uma vida inteira. Não sei quantos anos você tem, quantos anos faz que você está esperando um milagre. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Não importa quanto tempo você esperou. Sabe, Abraão esperou a promessa de Deus por 100 anos. Ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Quantos anos você é capaz de esperar a promessa de Deus? Será que você consegue esperar muito tempo? Ou será que você já desiste, fala, não, não é para mim, Deus não quer isso para mim? O que você está disposto a pagar para obter a promessa de Deus? Para você conseguir de volta aquilo que Satanás lhe roubou? Esteja na presença de Deus. Jesus ama você. Você é muito importante para Deus. E Ele não quer que você desista, porque Ele não vai desistir de você jamais. E a Bíblia diz, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. A vontade de Deus é nos dar aquilo que pedimos, é nos alegrar, é nos fazer felizes,
Essa é a vontade de Deus. Mas nós caminhamos para bem longe dele. Aí fica difícil. Como que Deus vai nos dar algo se a gente está longe dele? Se caminhamos para perto do inimigo, para a vontade do inimigo, como que Deus vai nos dar algo santo se nós estamos pegando o que é profano? Precisamos andar em santidade, precisamos buscar a presença de Deus e saber o que queremos. Que Deus venha santificar os teus pensamentos, que Deus venha te dar sabedoria, venha te dar força para você vencer as tentações deste mundo. Sabe, a gente vê tantos testemunhos na Bíblia. Você vê Esaú, ele perdeu a sua primogenitura, ele era primogênito e ele tinha uma herança eterna, algo que era muito valioso, e ele trocou. Esaú trocou por um prato de lentilha, porque ele chegou com fome e Jacó estava fazendo sopa de lentilha. E na hora que ele sentiu aquele cheiro gostoso, ele deixou com que o desejo da carne fosse maior do que o espírito. E ele perdeu aquela herança que era dele. E depois se arrependeu e depois quis matar seu irmão. Muitas pessoas aqui conhecem essa história. Mas sabe, a culpa é nossa. Somos nós que escolhemos. Todo o tempo está diante de nós o certo e o errado, o bom e o ruim. Somos nós quem escolhemos. Nós escolhemos o que queremos e nós vamos com as nossas pernas, com as nossas mãos. Peça para Deus sabedoria, força. Senhor, me dá força, a tua força. Me segura na tua presença. Não deixa eu trocar, Senhor, o certo pelo duvidoso. Não deixa eu trocar e eu jogar fora o que o Senhor me deu. Não permita, Senhor, que eu venha perder aquilo que eu orei por anos para que o Senhor me desse. Tem muita gente arrependida. E que a misericórdia de Deus possa alcançar e devolver para essas pessoas aquilo que elas perderam. Porque só Deus pode ressuscitar. Porque só Deus pode restaurar, renovar, transformar. Só Deus, o soberano, só Ele pode. Pensa nisso. Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Uma excelente tarde para você.